o que pode acontecer é algo muito ruim. Por exemplo, eu tinha 10 anos de idade e eu tive um diagnóstico de retardamento mental. Eu não era um bicho estranho. Na verdade, sacanearam muito comigo. Eu sou vítima nessa história. Então você acolhe a sua criança, você adequa a sua vida, você aprende a dizer não porque te incomoda e a partir disso você se desenvolve como nunca se desenvolveu antes. Por exemplo, quando uma pessoa de altas habilidades recebe o seu diagnóstico, a primeira coisa que ela fala é: não, isso está errado. Ele não acredita no primeiro momento que ela é uma pessoa de altas habilidades. Isso aí é quase 100%. Com o passar do tempo, ela vai entender que ela vê o mundo de forma diferente e que tentou se adaptar para o mundo dos neurotípicos. Por isso que ela não se desenvolveu. Então, um pouco mais de tempo, ela percebe a sua capacidade. O objetivo do diagnóstico é isso. Saber exatamente quem eu sou, é o autoconhecimento. Porque com isso eu vou saber lidar melhor com o meu cotidiano, com a minha vida, seja na escola, no trabalho, na família. Qual é a sua opinião sobre o ABA? Olha, eu prefiro falar das pessoas que aplicam do que do ABA propriamente dito. Porque o ABA é um deles, são vários métodos de adestramento humano, porque é um método de adestramento humano. Então, quem está aplicando a técnica ABA tem uma intenção, porque se ela não entender nada sobre o paradigma da neurodiversidade, ela vai simplesmente adestrar uma pessoa autista para ela agir como uma pessoa não autista. E isso causa muito sofrimento, é uma tortura absurda. Será que não tem ali uma necessidade de perguntar para quem está recebendo essa intervenção? O que você está achando disso? Você está gostando disso? Isso está sendo bom para você? Seria o básico, né? Perguntar. Agora nós vamos conversar sobre o assunto que nós estamos anunciando desde o início do jornal. Vamos falar sobre autismo, que é um assunto que está muito em voga. Muita gente tem se dito especialista no assunto, mas você tem que tomar muito cuidado. Se você tem alguma suspeita, se você tem algum parente, alguma criança, ou até mesmo algum adulto, nunca é tarde para se fazer o diagnóstico. Mas o problema é fazer o diagnóstico com as pessoas corretas. Para a gente falar sobre saúde mental, para a gente falar sobre autismo, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o J. Arantes, o autista, pai de autista, que tem um trabalho vasto aí na última década nas redes sociais especialmente, além de todo um trabalho documental sobre o autismo. O J. Passes Júnior, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã da sua Jovem Pan. Muito obrigado, muito interessante estar aqui, porque é uma rádio que eu ouço, agora está do lado de cá, para mim é bem especial. Muito bom, Passes. Bom, eu quero que você se apresente primeiramente para o pessoal de casa. Eu te apresentei aí como o autista, pai de autista, porque é o nome que você usa nas redes sociais. Mas como que começou a sua história com o autismo e por que esse hiperfoco, se é que a gente pode dizer assim no assunto? O termo é esse mesmo. Eu estava fazendo um documentário sobre neurociências em Belém do Pará. E a diretora me apresentando os profissionais que seriam entrevistados, aquela coisa toda, né, cientistas, e eu fui me identificando muito com a forma estranha deles de viver, de falar, de se interagir, pouca luz, né, achei muito curioso aquilo. Só que foi muito na época também que saiu o resultado do diagnóstico do meu filho, né, então era a partir de então para nós autistas, né, e aí eu comecei a pensar o seguinte: caramba, né, tudo que foi relatado aqui no diagnóstico tem tudo a ver comigo, né? Parecia eu na idade dele. E isso me fez pensar bastante. Foi quando a diretora do documentário me fez uma videochamada, me explicando: olha, já que saiu o resultado, eu vou te explicar. E contou para mim, tintim por tintim, todas as minhas características, por que meu filho era assim. Fez uma associação com outras pessoas da família, meu pai, por exemplo, porque essa diretora do documentário é uma pessoa autista prima. Então ela conhecia meus familiares. Aí eu vi que não era apenas meu filho e eu, era um monte de gente na família. Porque onde tem um autista não é um caso isolado, sempre tem mais, né? Uhum. Então foi assim que eu me descobri, mas é assim que a maioria das pessoas adultas se descobrem também. E quando você percebeu que você precisava expor para o mundo as dificuldades que você passou enquanto um autista não diagnosticado, quando que você falou assim: olha, as pessoas precisam entender melhor sobre esse assunto? Porque é um assunto que há 3, 4 anos muita gente fala sobre, mas você está desde antes fazendo um trabalho nessa área. Sim, então são 2 pontos aí, né? O primeiro ponto é a questão da ignorância. Quando a gente não sabe do que se trata, o que pode acontecer é algo muito ruim. Por exemplo, eu tinha 10 anos de idade e eu tive um diagnóstico de retardamento mental.
Esse termo era inclusive usado na época. E isso justificou então todas as minhas dificuldades, e então eu achei que tudo bem, tudo que eu não conseguia fazer era porque eu era um retardado mental. Aí veio... E você viveu com isso? Sim, isso foi uma verdade pra mim, pra minha família, todo mundo. E aí, agora tem poucos anos em que eu recebi o meu último diagnóstico de altas habilidades e superdotação. Falei, poxa, então como que vai juntar essas duas informações? Como que isso funciona? Então tem dois aspectos que a gente tem que levar em consideração. Um é a completa ignorância sobre o assunto, e o outro é a forma com que as pessoas são adestradas, ou seja, como eles tentam colocar os autistas para agir como pessoas não autistas. Isso limita a capacidade dela, né? Prometem que não, mas é um fator extremamente limitador. Então, não chega na sua condição ideal, na sua capacidade cognitiva. Então, é importante gritar para o mundo, sim, que tenha conhecimento, mas que tenha conhecimento de fontes seguras. A dúvida principal é essa, porque eu tenho percebido, inclusive, muita romantização do autismo. A gente tem acompanhado aí as polêmicas em que o Marcos Mion, por exemplo, está envolvido. Ele fez um filme que acabou romantizando demais a situação do filho dele, que trouxe avanços importantes, querendo ou não, a lei que foi promulgada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Sim. Mas aí, recentemente, ele deu uma entrevista dizendo... qual foi a fala dele? Ele disse que as pessoas não sabem como é bom ter um filho autista. Nessa semana, Passes, eu abri o Instagram e eu vi o vídeo de uma moça, uma influencer, dizendo que recebeu de presente de Natal um cordão de autismo, porque ela recebeu o diagnóstico e ela fez um auê todo nas redes sociais. Eu acho que as pessoas não entendem muito bem ainda o que representa o autismo na vida das pessoas. Qual que é a sua opinião, qual que é a sua visão em relação a esses casos de que o autismo é muito bom, o autismo é ótimo? Tem os seus lados positivos, claro, porque são pessoas que têm um desenvolvimento cerebral muitas vezes gigante, maior até do que as pessoas chamadas neurotípicas. Mas esses casos assim não prejudicam um pouco o entendimento sobre a doença num país que ainda, como você disse, é bastante ignorante nessa situação? E essa questão extrapola a questão do nosso país. Ela é um problema mundial. É global. Né? É global. A ciência não está andando junto? Olha, até caminha, mas ela está tendo que limpar um terreno muito grande com facão sem corte. Já se estabeleceu aí um monte de urubu na carniça em cima desse aspecto, porque quando se desenvolve as neurociências, essas informações aí, elas vêm mais fácil, né? Você descobre o autismo de uma forma mais tranquila. Então, quando números crescem, pessoas com certo interesse também chegam em cima. Então, isso é um grande problema. Então, as pessoas que estão trabalhando de forma mais séria, principalmente aquelas que têm autistas envolvidos nas pesquisas, né? Elas têm um pouco mais de dificuldade porque já se estabeleceram meios, técnicas de adestramento humano que foram desenvolvidas por pessoas não autistas. Mas a questão que você está falando sobre a romantização, realmente o Marcos Mion, ele falou um pouquinho além da conta, porque no caso dele ele tem uma tranquilidade financeira melhor para lidar com isso. Imagina só no Brasil, onde a maioria das pessoas depende do SUS. Quando a gente fala de uma clínica particular, já é um problema de ter profissionais qualificados realmente para aquilo. Imagina só quando você fala do SUS. Nada contra os profissionais do SUS. Eu sou atendido pelo SUS e sou muito feliz com isso. Mas quando se fala de autismo, ainda existe uma distância abissal entre uma real condição de trabalho. Preocupa, realmente. Mas agora, melhor do que eu te falar, Vitor, o que eu acho sobre a romantização, é melhor eu te contar. Porque quem está te falando aqui isso é um sócio de uma clínica de diagnóstico de autismo. Uma clínica que já existe há muitos anos e que atende 8 pacientes por dia. Então a gente vê muita coisa acontecer. E tem alguns clichês. Né? Por exemplo, só um momento, você não é profissional, a sua esposa é neuropsicóloga, correto? Quem faz as aplicações é minha esposa. Certo. A clínica sou eu e ela. Ela é autista também? Ela não é autista, ela é disléxica e TDAH. Então é o seguinte, vou pontuar 3 aqui, o terceiro vai chegar exatamente no que nós estamos falando sobre a romantização, os clichês. Por exemplo, quando uma pessoa de altas habilidades recebe o seu diagnóstico, a primeira coisa que ela fala é: não, isso está errado. Ele não acredita no primeiro momento que ela é uma pessoa de altas habilidades. Isso aí é quase 100%. Com o passar do tempo, ela vai entender
que ela vê o mundo de forma diferente e que tentou se adaptar para o mundo dos neurotípicos. Por isso que ela não se desenvolveu. Então, um pouco mais de tempo, ela percebe a sua capacidade. Outro ponto muito curioso é uma pessoa que recebe o diagnóstico de autismo. Quando ela acaba de receber o seu diagnóstico, quase nunca é somente um SID, ou seja, apenas autismo. De todos esses anos da clínica, nós tivemos 5 casos, somente 5 casos que as pessoas saíram de lá só como autista. Por quê? Porque é autismo e mais alguma coisa, 1 ou 2 SIDs. Então é autista com TDAH, autismo com dislexia, ou autismo com altas habilidades, é sempre assim. Então é uma característica brutal, assim, quando a gente olha aquilo ali e fala, cara, não vai dar só autismo. E a gente já está acostumado com isso. E o terceiro ponto vem de encontro com o que nós estamos falando. As pessoas que chegam lá buscando o diagnóstico de autismo, feliz por poder ser autista, ou querendo muito o diagnóstico de autismo, geralmente essas pessoas não são autistas, né? E aí tem um problemão, porque elas saem revoltadas, saem com uma frustração muito grande, falando mal da clínica, né? Então por que ela está ali querendo tanto ser autista, né? Isso pode ser vários fatores. Um desses fatores é poder justificar alguma coisa, poder justificar a sua forma de ver, de viver, de agir, seus interesses pessoais. E não é assim. Somente a pessoa autista sabe a dor que é ser autista. Somente uma pessoa autista sabe o tanto que é ruim acordar de manhã e ser incomodado pela luz do sol. Só autista sabe o tanto que é problema viver em sociedade neurotípica, tendo o transtorno do processamento sensorial, do toque, da audição, que é tudo muito diferente, né? Então não tem essa coisa de que bom, que legal, né? Não é. Somente o autista sabe o que é ser autista, essa dor. Eu acho que pelo que você conta, dá pra entender que não é bom ser autista, é bom descobrir o que você é. Eu acho que esse é o padrão que a gente pode adotar. O objetivo do diagnóstico é isso, saber exatamente quem eu sou, é o autoconhecimento. E com isso eu vou saber lidar melhor com o meu cotidiano, com a minha vida, seja na escola, no trabalho, na família. É isso aí que é o objetivo do diagnóstico. E não ficar levantando como uma bandeira, colocando isso em destaque, com um sorriso no rosto, porque isso é uma dor muito grande. Não é que é ruim ser autista, não. Eu adoro ser autista. Hoje, depois do meu autoconhecimento, do meu empoderamento. Ótimo. É toda uma cadeia de situações que acabam causando um bem-estar, vamos dizer assim, mas as dificuldades elas permanecem de todo jeito. Nós estamos conversando aqui com o Passes Arantes, o autista, pai de autista, que é cineasta, pesquisador na área do autismo, pra gente bater um papo sem meias palavras sobre o autismo. Agora eu quero falar uma coisa muito séria com você, Passes, sobre o diagnóstico, especialmente das crianças. Vamos começar falando das crianças, mas nós temos que falar sobre os adultos também. Sim. O pai ou a mãe que suspeita que a criança é autista vai lá e coloca em qualquer neuropsicóloga, em qualquer psicóloga para isso ser diagnosticado. É desse jeito a gente chega num diagnóstico correto, vamos dizer assim, ou os pais, os responsáveis, precisam buscar a capacitação que tem o profissional para saber se ele realmente é adequado para falar sobre autismo? Nem para diagnosticar, eu falo pelo menos para dar um apoio, um suporte, porque muitas vezes isso não acontece. Você tocou no X da questão, isso é um problema muito sério, muito sério. Inclusive eu vejo como um crime de profissionais que não são qualificados, que se colocam à disposição para fazer tal coisa. Porque quando a gente fala assim, eu vou buscar então um profissional porque eu quero falar sobre a minha neurodivergência, então eu vou buscar um psiquiatra. Será que o psiquiatra ele é especialista em neurodivergência? Será que o psiquiatra é especialista em autismo? Porque somente na academia ele não vai aprender isso. E não vai mesmo. A academia não ensina sobre autismo, né? É muito raso mesmo, né? Não é suficiente para poder fazer um diagnóstico ou dar algum tipo de suporte. A pessoa tem que se envolver mais com o assunto autismo para ela ser um profissional. Tanto que, quando você vai buscar um diagnóstico com um psiquiatra, na maioria dos casos, dentro do bom senso que cabe a esses médicos, né, eles encaminham para neuropsicólogos para fazer essa investigação. Aí você fala, ok, então neuropsicólogos são as pessoas ideais para fazer isso aí. Não são. Tem que ser neuropsicólogos ou psicólogas que são especialistas em neurodivergência. Tem que ter essa capacitação, essa vivência clínica em autismo, porque senão
vai dar com os burros na água. Na verdade, quem vai dar com os burros na água são as pessoas autistas que vão cair nas mãos erradas. Por que isso é importante? Somente quem estuda e vivencia isso tem, porque vivenciar. O conhecimento técnico não substitui a vivência. Tem que ter vivência. Quem não tem essa vivência não vai conseguir enxergar nessas pessoas o maior problema. Qual que é o maior problema? O mascaramento. A pessoa autista, quanto mais anos ela tem, mais ela desenvolveu mascaramento. O que é o mascaramento? São formas imitadas. Ela vai observando seres humanos e imitando eles na forma de ser para que ela consiga trabalhar naquele ambiente, estudar naquele ambiente. Mas essa forma não é adequada para a pessoa autista. Então ela sofre com exaustão, ela sofre de uma série de formas diferentes que pode gerar uma crise aguda, que pode levar para um burnout. E aí, para recuperar de um burnout, são alguns meses, e são meses que nós não temos. Né? A gente precisa correr para ganhar a vida, para ganhar o pão. Então é muito difícil ser autista. Por quê? Porque nós mascaramos o tempo todo. E esse é o grande problema. E profissionais não qualificados não enxergam o mascaramento. Eu vou te fazer uma pergunta polêmica, que pode atingir algumas pessoas. Qual que é a sua opinião sobre o ABA? A pergunta de $1 milhão. Para quem não sabe, a metodologia ABA é um método que busca colocar um padrão, digamos assim, no comportamento das crianças. Muita gente questiona, muita gente é a favor, a gente tem visto aí cursos aos montes de formação de ABA. Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, eu prefiro falar das pessoas que aplicam do que do ABA propriamente dito. Porque certo. o ABA é um deles, são vários métodos de adestramento humano, porque é um método de adestramento humano. A intenção é fazer com que uma pessoa que não tem as características de olhar nos olhos, por exemplo, passar a olhar nos olhos. Outra coisa, eu não tolero, ou pessoas autistas não toleram lugares cheios com muitas luzes brancas principalmente, como supermercados, shoppings. Então a técnica ABA, ela diz ajudar as pessoas a conviver dessa forma, né? a se desenvolver em ambientes que são hostis para pessoas autistas. Então, quem está aplicando a técnica ABA tem uma intenção. Ela precisa entender um pouquinho que seja sobre o paradigma da neurodiversidade. Porque se ela não entender nada sobre o paradigma da neurodiversidade, ela vai simplesmente adestrar uma pessoa autista para ela agir como uma pessoa não autista. E isso causa muito sofrimento, é uma tortura absurda. Então não é a técnica que está errada, mas é a forma dela ser aplicada. E quem pode aplicar ABA? Qualquer pessoa que faz um curso qualquer ABA. né? Isso. É estranho isso. Você não tem que ser uma pessoa formada em psicologia ou qualquer coisa assim. Você faz um livro e se coloca à disposição no mercado. E aí que está o grande problema. Aí eu te pergunto, Vitor, será que não tem ali uma necessidade de perguntar para quem está recebendo essa intervenção? O que você está achando disso? Você está gostando disso? Isso está sendo bom para você? Seria o básico, né? Perguntar. Tá sentindo bem, né? O complicado é que geralmente quem cai nas mãos de técnicas, de quem está aplicando a técnica ABA são crianças, né? Então ela não tem essa capacidade de responder, ela vai ser induzida para algum tipo de resposta. Então o ideal seria perguntar para um adolescente para cima assim, de idade, o que ela está achando daquilo. Porque eu te falo como autista, se alguém tentar me ensinar como conversar olhando nos olhos, a primeira coisa que eu vou pensar nunca mais eu falo com essa pessoa. Porque eu não vou aprender a olhar nos olhos só para agradar neurotípicos. Ou para atender convenções sociais, Exatamente. Né? Eu não vou ter que frequentar festas de fim de ano com a minha família porque neurotípico quer. Não. Isso aí é empoderamento. Eu digo não porque isso me incomoda. E é assim que tem que ser. E o diagnóstico tardio em passes? Pessoas que, como você, que talvez não tiveram um diagnóstico tão cruel como o que você teve de, na escola, ouvir que era um retardado mental e que depois de muito tempo você, com conhecimento, com profissionais corretos, entendeu que era autista, descobriu isso. O diagnóstico tardio, ele compensa? E as pessoas que, não sei. Por que é importante uma pessoa
acima dos 20, 30, até mesmo idosos. A gente tem visto casos de idosos que têm se descoberto agora. O quão é importante fazer o diagnóstico, buscar se entender já depois de adulto. Muita gente fala, não vai mudar na minha vida, para que eu vou correr atrás? Vai mudar tudo. É uma forma de ressignificar tudo. É uma forma de você voltar mentalmente lá na sua criança e falar assim, cara, tá tudo bem. Você não era louco, você não era problemático, igual você tinha muitos por aí. Isso aí ressignifica a vida da gente. Tem nomes importantes, por exemplo, Gabor Maté, que fala sobre traumas, né? E pra gente ressignificar os traumas que nós vivemos, por ser diferente, né? A gente precisa ter essa consciência de que é uma pessoa autista com um diagnóstico tardio. Outra pessoa muito importante que vale a pena estudar é Damian Milton, que ele luta pelo direito dos autistas, né? Ele diz que hoje nós vivemos uma eugenia, mas de forma mais intensa do que antes, porém as pessoas não assumem. Não assume que está praticando, mas está praticando. Né? O tempo todo você estava querendo, as pessoas estavam querendo te eliminar ou te consertar. Né? Ou seja, as mesmas práticas que faziam na Primeira Guerra Mundial. Que loucura, né? Parece que não evoluímos. E quando a gente descobre que é autista na fase adulta, a gente olha para trás e fala, cara, eu não era um bicho estranho. Na verdade, sacanearam muito comigo. Eu sou vítima nessa história. Então você acolhe a sua criança, você adequa a sua vida, você aprende a dizer não porque te incomoda e a partir disso você se desenvolve como nunca se desenvolveu antes. Aí parece que a fase adulta é a melhor fase da vida. Mas a única coisa que está acontecendo de diferente hoje eu posso viver a minha vida de autista. É maravilhoso. Eu vou fazer uma coisa até ousada. Nós estamos fechando o nosso papo. Infelizmente, a gente tem muito mais coisa para conversar e eu quero que esse papo seja mais recorrente aqui no Jornal da Manhã. Lógico que você não vai fazer diagnóstico de ninguém. Mas a pessoa tem alguns sinais que ela observa. Olha, tem alguma coisa aqui, será? Que tipo de sinais a pessoa pode observar e falar assim, olha, talvez eu seja, acho que eu posso buscar um profissional. O que é? É a luz? É o barulho? É o não olhar no olho? Quais são alguns sinais assim que a pessoa pode acender nela mesma e falar assim, olha, posso buscar um conhecimento sobre mim mesmo? Esse assunto eu falo muito com a Marília, né, lá na clínica, Marília Parreira. E as pessoas chegam por causa de um ou dois sinais e durante a sessão elas descobrem que são 200, 300 sinais aí, né? Então, o que é a primeira coisa, assim, essas identificações? Quando você ouve algum vídeo sobre autismo na internet, ou você ouve algum amigo autista falando, né, sobre, por exemplo, eu falei a luz do sol. É incrível, mas a luz do sol é um dos grandes vilões do autismo, né, da pessoa autista. Essa temperatura da luz do sol, junto com a intensidade da luz, porque o sol é muita luz, né, a vontade que dá de ficar quietinho dentro de casa, não sair de casa com a porta fechada. Então, quando a gente conta isso pra alguém, a pessoa fala, caramba, eu sou desse jeito também. E aí, esse assunto vai rolando e eu falo que quando existe uma festinha, eu preciso ir em alguma festa, eu fico sofrendo com aquilo durante uma semana, pensando que eu vou ter que ir pra festa, eu vou ter que encontrar várias pessoas, que eu vou ter que cumprimentar várias pessoas, e eu fico pensando, caramba, na hora de ir embora eu vou ter que despedir de todo mundo. Isso, eu nem fui pra festa ainda. E já estou sofrendo com isso. Isso é chamado de cálculo social. Essas características fazem com que as pessoas autistas sofram por antecipar. Sofra de peru. Né? Esse é o termo, né? Isso aí é uma característica fortíssima que realmente precisa ser levada em consideração. No caso de criança, cara, andar na ponta dos pés. É muito raro você ver uma criança que está na ponta dos pés que vai fazer uma investigação que não saia com um diagnóstico de autismo, né? E por aí vai. Bom, então são alguns sinais, mas é óbvio, o passo não está diagnosticando você. E também não vá cair em diagnóstico de Instagram. Aqueles vídeos, fala assim, ó, veja se você é autista ou veja se você tem TDAH. É um vídeo de 30 segundos passando coisas aleatórias. Você fala, não, eu sou diagnosticado pelo Instagram. Busque um profissional capacitado, que tenha qualificação para trabalhar com autismo. Não vá em qualquer profissional, porque é o futuro do seu filho, é o seu futuro também que está em jogo. Passes, infelizmente o nosso tempo terminou, mas antes eu quero que você deixe uma mensagem para pais, para crianças que estão nos ouvindo. Falar um pouco sobre o autismo, resumir um pouco o papo autismo nessa conversa que nós tivemos. Deixe seu recado final para o pessoal da Jovem Pan.
Deixa, por mais difícil que seja encontrar profissionais qualificados, procure, investigue, não vá no primeiro. Às vezes, quando você tem um convênio médico, você simplesmente busca algum ali conveniado e tá tudo certo. Esse momento é um momento que a gente não pode errar. Não pode errar. Isso vai custar a vida toda. Então, faça um rastreio na internet, busque profissionais que realmente conheçam o autismo, seja especialista em autismo, porque um profissional que não é qualificado vai te direcionar para caminhos onde, ao contrário de te ajudar, a dor vai aumentar. Como é que as pessoas te acham nas redes sociais? Olha, para falar da clínica, é melhor buscar Marília Parreira, porque eu não coloquei o nome da clínica no Instagram. No Instagram, tal. Mas as pessoas que Marília entrarem, Parreira. Mas quem entrar no seu Instagram também tem acesso. E lá tem muito conteúdo também que você posta sobre autismo. Tem bastante conteúdo. E no meu é Autista Pai de Autista, eu posto, não falando muito de diagnóstico, eu posto falando sobre a vivência autista. Então, Autista Pai de Autista e Marília Parreira. Passes Arantes, cineasta e pesquisador também sobre o autismo e, acima de tudo, autista. Tem muito lugar de fala para comentar esse assunto. Muito obrigado pela sua presença aqui na Jovem Pan, Passes. Imagina, um prazer, valeu. Seja sempre bem-vindo. Peço desculpas, inclusive, pela luz branca. Deveria ter botado uma luz mais amarelinha. Me preparei para isso psicologicamente. Obrigado, Passes. Um abraço. 7h52, última pausa no nosso Jornal da Manhã, que daqui a pouco vai trazer informações do esporte para você.